Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer ao Florestas.pt o facto de nos terem convidado para falar sobre florestas, território e financiamento. Vamos falar um bocadinho sobre o potencial da floresta em Portugal, as florestas e a relação que tem com as alterações climáticas e os desafios, e depois, principalmente, a parte mais interessante para todos os proprietários e aqueles que nos ouvem, provavelmente os mecanismos de financiamento público e privado. Na realidade, a floresta portuguesa, como sabem, é uma floresta que tem, pela sua localização, características muitíssimo interessantes para a produção florestal. A sua localização no sul da Europa permite-lhe ter solos e clima bastante interessantes para a produção florestal. Temos um potencial produtivo de entre 3 a 9 metros cúbicos por hectare ano, principalmente concentrado no norte litoral. No entanto, verificamos que, na sua grande maioria, a floresta portuguesa está a produzir bastante abaixo desses valores. E esta baixa produtividade está associada a quê? Fatores que já são bastante conhecidos por todos os proprietários. 98% da propriedade florestal é privada, o que não acontece na grande maioria dos países do mundo. A norte do Tejo, essa propriedade, além de privada, é de muito pequena dimensão, o que impossibilita o ganho de escala e de economias de escala no investimento florestal. Também tem havido uma estabilização nos últimos anos dos preços das matérias-primas florestais e um aumento dos custos de contexto que leva a uma grande dificuldade da rentabilização do investimento florestal por parte dos proprietários, apenas com uma exceção nos últimos 3 anos de uma subida significativa do preço da madeira do pinho devido à guerra da Ucrânia. E depois também que uma grande parte das áreas onde esta floresta ocorre, nomeadamente no interior, são áreas que estão despovoadas, com pouca gente, e pouca gente muitas vezes que vive nessas áreas são pessoas que já nem sequer trabalham no setor primário. O problema das alterações climáticas que se refletem cada vez em mais fenómenos de incêndios e de secas, o que aumenta significativamente o risco e reduz o interesse pelo investimento. Como exemplo disso, de facto, se atravessarmos o país de norte a sul, verificamos que quer as nossas 3 principais fileiras, o pinho, o eucalipto e o sobreiro, se encontram já num estado, as áreas florestais encontram-se num estado bastante degradado, a necessitar de grandes investimentos para serem recuperados, e depois com fenómenos como os incêndios altamente agressivos, como tivemos em 2017, e secas tremendas como temos vindo a ter nos últimos anos no sul de Portugal. Obviamente que há uma degradação muito significativa da nossa floresta e do seu potencial produtivo. As alterações climáticas, como sabem, estão aí, quer dizer, nós já se discute a possibilidade de até, em vez de termos 1,5 graus de aumento de temperatura média, podemos vir a ter 2 graus de temperatura média. O próprio IPCC já está neste momento a rever os seus dados, tendo em consideração aquilo que pode ser o impacto de concentrações de 430 partes por milhão de CO2 da atmosfera, que induzirem não um aumento de 1,5 graus de temperatura, mas 2 graus de temperatura. Esse aumento de 2 graus de temperatura será dramático para todo o planeta, não é? Portanto, vamos ter fenómenos cada vez mais graves de incêndios, fenómenos cada vez mais graves de secas, situações extremas que vão afetar toda a população mundial, sem exceção, mais direta ou mais indiretamente. Em Portugal, como sabem, esse fator já é óbvio, é evidente. Já tivemos, mais uma vez, os grandes incêndios de 2017 foram um marco negativo para o nosso país. Temos a seca que já dura há vários anos no Alentejo e no Algarve, portanto, somos confrontados diariamente, independentemente daqueles que o querem negar, mas as alterações climáticas têm um efeito em Portugal, estão a afetar as nossas florestas, e as nossas florestas claramente podem ser aquelas que podem ajudar-nos como ferramenta para o combate a essas alterações climáticas. Como? Porquê? Porque as florestas, as plantas, têm a capacidade de fixação de carbono atmosférico através do fenómeno da fotossíntese, libertam o oxigênio, e a fixação de carbono é retirar carbono da atmosfera. Ao retirarmos o carbono da atmosfera, estamos a reduzir
a concentração, as tais 430 partes por milhão, que eu falei há pouco, de CO2 na atmosfera, estamos a reduzir essa concentração, logo estamos a combater as alterações climáticas. Portanto, os dois grandes desafios que nós temos para combater para as florestas, no nosso entender, para os próximos anos, no curto prazo, o primeiro é, claramente, criar e aumentar a capacidade de fixação das florestas de dióxido de carbono, aumentar a sua capacidade de fixação de dióxido de carbono atmosférico, com o objetivo de chegarmos à naturalidade em 2050, e também só se consegue fazer este aumento da fixação de dióxido de carbono aumentando a vitalidade das florestas. E esta vitalidade só se consegue através da rentabilidade. Se as florestas derem mais dinheiro, se nós tivermos capacidade de investir, conseguimos ter melhores florestas, conseguimos fixar mais carbono. Então, quais são as principais fontes de financiamento que nós temos para melhorar a vitalidade das nossas florestas e, consequentemente, aumentar a sua capacidade de fixação de carbono e combater as alterações climáticas? Temos logo à partida os apoios públicos, que são apoios que são já bastante conhecidos pela maior parte dos proprietários florestais e das organizações de produtores florestais. Temos o PDR 2020, que está ainda a decorrer, julgo que ainda até ao final deste ano, e depois dar-se-á início ao PDR 2030. É um apoio que vem já desde há muitos anos da União Europeia, é um apoio que está enquadrado no âmbito daquilo que é a política agrícola comum e que tem financiado diversos tipos de investimentos no setor florestal com maior ou menor dimensão. Estamos a falar de investimentos que podem ir desde a própria ações de arborização até ações de transformação, da primeira transformação industrial. Portanto, são investimentos bastante transversais à fileira florestal e que têm tido são normalmente dedicados ou direcionados para a grande tipologia, para uma variedade grande de tipologia de espécies em Portugal. Neste momento, erradamente, na nossa opinião, apenas o eucalipto está vedado a este tipo de apoios, mas a grande maioria das espécies com adaptação aos climas e solos portugueses terá apoio, à exceção, obviamente, das invasoras leñosas. Mas era importante que, até pela necessidade de reconversão de algumas áreas de eucalipto, seria importante haver o reenquadramento desta espécie nos apoios. Também temos apoios, neste momento, no âmbito do PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, que são apoios muito direcionados para as chamadas áreas integradas de gestão da paisagem, que foram áreas que estão a ser desenvolvidas nas áreas mais afetadas ou nos territórios mais afetados pelos incêndios de 2017 e 2020. Temos algumas áreas ali no centro do país, centro e norte do país, e uma área que é a Serra de Monchique, no sul do país. Estes apoios são apoios bastante interessantes, participam cerca de 100% do investimento total dos proprietários florestais, enquanto, por exemplo, o PDR 2020 ou 2030 estaremos a falar de apoios um bocadinho menos generosos, mas que estarão aí mesmo assim entre os 60% e os 80%, mas o PRR não é um apoio transversal a todo o país, é um apoio muito específico para as áreas integradas de gestão da paisagem. Ainda para complementar este tipo de apoios públicos, temos o Fundamental que neste momento está a lançar um projeto que é o Vale Floresta, que para fazer pequenas intervenções no minifúndio, nas florestas de minifúndio, para primeiro intervenções de manutenção, desrama, etc. E depois os apoios aos serviços de ecossistema têm como principal objetivo financiar a gestão futura das florestas até um prazo de 20 anos. Portanto, temos uma disponibilidade grande de apoios públicos, estes apoios existem, vão continuar a existir e, na realidade, têm apenas como compromisso que o proprietário faça uma gestão ativa da sua floresta. Há, de facto, aqui uma necessidade, obviamente, de o proprietário florestal fazer assegurar a gestão da sua floresta e comprometer-se durante o prazo de implementação dos apoios, comprometer-se a fazer essa gestão.
Bem, temos, no entanto, algumas limitações e condicionantes à implementação dos apoios públicos. Na realidade, uma das principais limitações é a limitação orçamental. Nós achamos que, considerando que o estado atual das três principais espécies da floresta portuguesa, o pinho, o eucalipto e o sobreiro, o nível de apoios públicos não é suficiente para cobrir a generalidade do território. Portanto, e logo aí há uma limitação orçamental, que é natural, porque não acreditamos também que o governo português queira fazer, para além daquilo que são os apoios da União Europeia, um esforço adicional para, com base no Orçamento de Estado, para apoiar ainda mais os proprietários florestais, porque, infelizmente, os apoios, o Orçamento de Estado é limitado, portanto, e vamos ter a saúde, vamos ter a segurança, vamos ter uma série de outras áreas que competirão, portanto, não acreditamos que o Orçamento de Estado permita fazer muito mais investimento do que aquilo que já é feito até ao momento. Temos também desafios que estão associados a dificuldades de investimento de investimento e de aplicação destes apoios públicos, tem a ver com a pequena dimensão da propriedade, como já falámos, o despovoamento, a falta de know-how técnico em algumas zonas do território, que são fortes condicionantes para a implementação deste tipo de apoios. E, muitas vezes, o que se tem verificado, na realidade, é que, apesar dos apoios comunitários existirem já há muitos anos, já há mais de 20 anos, muitas vezes os quadros comunitários continuam a não ser esgotados. E não são esgotados, muitas vezes por uma dificuldade que os próprios proprietários têm de aceder a eles, até às vezes por a complexidade que para obter os apoios públicos é necessário a complexidade de documentação, de projetos, etc., que o proprietário tem que reunir para se candidatar. Portanto, o mais importante neste tipo de apoios é que nós achamos, primeiro, que os apoios não são suficientes para abranger todo o território, isso é normal, não seria necessário, mas ainda assim não são gastos na sua totalidade. Portanto, é muito importante que qualquer um dos proprietários queira fazer uma gestão ativa da sua floresta, queira ter algum impacto no território, procure, junto às organizações produtoras florestais, junto do ICNF, junto dos municípios, procure informar-se e procure apoio para apresentar as suas candidaturas. No entanto, poderão ser sempre apoios limitados em termos de impacto territorial. Com a preocupação das alterações climáticas, a sociedade tem estado cada vez mais atenta para as necessidades de reduzirem as suas emissões e de compensarem as suas emissões. A compensação das suas emissões, como já falámos, é muito importante fazê-lo através das florestas. Têm surgido cada vez mais projetos florestais a nível do planeta para tentar fazer a compensação dessas emissões. Estes projetos muitas vezes visam principalmente a produção e instalação de áreas florestais para a produção ou para a fixação de carbono, para a promoção da biodiversidade, a recuperação de solos, a recuperação do ciclo da água e a redução da exposição aos incêndios e da exposição e da redução da exposição às pragas e doenças. Neste momento, em Portugal, já se começam a constituir determinado tipo de mecanismos privados, mecanismos de investimento privados, que poderão ser complementares aos apoios públicos que falámos há pouco. Estes mecanismos de investimento privado podem vir a ser uma forma de ajudar também os proprietários a fazer o seu próprio investimento. E podem ajudar-nos, e como estava a dizer, cumulativamente àquilo que são os apoios públicos, a ter uma intervenção muito maior no território, em muito maior escala, e ter, de facto, um impacto territorial significativo em toda a área florestal. Estes projetos de investimento privado ou de financiamento privado têm como principal objetivo, como já tinha referido, a fixação e a produção de florestas para a fixação de carbono, mas, ou uma boa parte para a fixação de carbono,
mas estão também muito associados à produção de outro tipo de produtos, como madeira, como frutos silvestres, portanto, uma série chamamos nós, ativos biológicos, que não apenas o carbono. Exemplo disso temos aqui, já em Portugal, a atuar em Portugal, uns de forma mais avançada, outros a dar os primeiros passos. Temos 4 grandes iniciativas: o Portuguese Forest Fund, que está a reunir cerca de 100 milhões de euros para fazer investimento em áreas de carbono e não só, portanto áreas também para a produção de madeira, para a produção de produtos silvestres, para turismo rural, etc. Portanto, tudo o que tem a ver com território e tudo o que tem a ver com o desenvolvimento territorial associado à floresta e à agricultura. O Land Fund também com uma lógica muito idêntica ao Portuguese Forest Fund e com um grande objetivo também na recuperação de áreas bastante degradadas e na sua possibilidade de recuperar principalmente os seus solos, a biodiversidade e com isso também comercializar créditos de carbono. A Fundação Repsol, que já está inclusive no terreno e que vários proprietários já podem ter ouvido falar, que neste momento tenta estabelecer parcerias com os proprietários florestais no sentido de apoiar, por exemplo, ações de arborização para que aos proprietários de modo a recuperarem e a rearborizaram as suas áreas, e também a Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundor Investimentos estão neste momento também já no terreno. Estes fundos têm todos diferentes enquadramentos legais, uns são fundos de investimento especializado alternativo, outros são fundos imobiliários, mas isto tem a ver apenas com o seu enquadramento e com o seu enquadramento legal. Tem maturidade ou tem durações bastante distintas. Há fundos que apostam em prazos de maturidade de 15 anos, há outros que chegam aos 40. Portanto, podemos dizer que há fundos para todos os gostos, não é? Com diferentes formas de se ligarem aos proprietários, de trabalharem com os proprietários, etc. Têm todos em comum, principalmente, como já disse, a preocupação de fixação de carbono, de promoverem a fixação de carbono, de estimularem a biodiversidade, de assegurar, alguns deles também, mais uma vez repetindo, assegurarem a produção de madeira, de produtos florestais não lenhosos, etc. Apenas os fundos imobiliários têm aqui como intenção promoverem a comercialização da terra como ativos no Estado. Mas os fundos imobiliários, uma boa parte deles, aí podem ser uma boa alternativa até para os proprietários florestais que queiram vender as suas terras, portanto, aí podem negociar com estes fundos no sentido de venderem as suas propriedades. Quais são as principais vantagens, digamos assim, que estes fundos podem trazer para a floresta portuguesa? Portanto, assegurar uma captação de investimentos privados, como estava a dizer, que são cumulativos aos apoios públicos, promover a recuperação da floresta, porque estes fundos têm realmente como principal objetivo uma recuperação das áreas florestais e através da diversificação depois da produção de diversos tipos de ativos biológicos e a acumulação de carbono, e querem e têm que claramente ter uma gestão sustentável. Estes fundos têm que ter uma gestão sustentável, ativa. Os investidores que fazem este tipo de investimentos não fazem investimento por um ano e vão embora. Não, quando o prazo de maturidade são 15 anos, eles gerem durante 15 anos a floresta. Quando são 40 anos, gerem 40 anos a floresta. Isto para eles é obrigatório, não só porque, no fundo, é a forma de assegurarem que o seu investimento não vai arder ou não vai morrer com secas e outros tipos de fatores abióticos. Quais são as vantagens que nós temos em Portugal para a implementação destes fundos? Primeiro, porque somos um país da União Europeia, temos estabilidade política, estabilidade cambial, orçamental. Houve vários problemas com fundos no sul da América Latina devido à instabilidade política e à instabilidade orçamental e cambial. Portanto, Portugal está na União Europeia, começa a ser claramente um país para o qual é muito interessante olhar por parte destes investidores
devido à sua localização e também devido à sua capacidade elevada, da sua capacidade potencial de produção florestal, como falámos no início. Portugal também tem, felizmente, um corpo técnico e tem um know-how florestal bastante aprofundado, que já vem, que já tem uma história de quase centenas de anos, em que e esse know-how é transversal à produção florestal até à área industrial. Portanto, até ao nível industrial, Portugal continua a ser uma referência a nível europeu e mundial pela tipologia de produtos que produz e a tecnologia que está associada. Geograficamente, o país, apesar de ser uma vantagem pelo seu grande potencial produtivo, é uma desvantagem porque se encontra num dos hotspots que mais será afetado pelas alterações climáticas. Ou seja, estaremos cada vez mais, se nada fizermos, estaremos cada vez mais vulneráveis às alterações climáticas e isto, obviamente, que afasta este tipo de investidores. Portanto, há que começar a trabalhar no terreno para tentar combater as alterações climáticas e, assim também, de certo modo, conseguir atrair mais investidores para fazerem parcerias com os proprietários. Também o facto de a propriedade florestal ser privada, minifúndio e principalmente esta ocorrer nas áreas de maior produtividade, dificulta, como compreendem, que o investidor vá à procura para quando quer instalar unidades de produção, 1.000, 2.000 hectares, tem que procurar provavelmente 3.000, 4.000 proprietários, identificá-los, negociar com eles. Portanto, isto torna praticamente impossível estes investimentos. Não direi impossível, mas é bastante difícil e oneroso. Portanto, esta é uma das vantagens que identificamos para a captação deste tipo de investimentos privados. Também, por último, e associado mais uma vez à propriedade, tem a ver com o facto de o cadastro predial e simplificar ter tido um desenvolvimento rápido em Portugal, mas neste momento está a chegar a níveis que nunca cobrirão, no nosso entender, a totalidade do território, pelo menos em tempo útil. E quando falo em tempo útil, falo em termos de resolvermos os problemas da nossa floresta. Muito obrigado e foi um prazer estar convosco.